Eu quero começar com algumas imagens aqui que eu pedi para o Rafa, ver se você conhece essa pedra. Vamos apagar aqui de novo, desculpa, eu acenderam, não esqueci de pedir para deixar apagado. Ver se vocês conhecem essa pedra muito rara, eu quero usar como exemplo para a nossa ministração. Essa imagem aqui, alguém conhece essa pedra? Já viu alguma vez pela internet? Talvez pessoalmente não. É uma pedra muito rara, que foi encontrada há alguns anos, num local muitas vezes discriminado e abandonado do Brasil. O Nordeste, muitas vezes, né? Nós acabamos ficando assim com uma imagem que parece que do Nordeste não vem coisa boa, ou do interior do Nordeste. E temos aqui muitos irmãos, alguns do Norte, alguns do Nordeste. E eu sou de uma época que faziam muitas piadas sobre os irmãos que vinham da Paraíba. E vocês sabiam que lá no Cariri, lá no interior da Paraíba, encontraram pedras como essa, que o nome é difícil, é turmalina. E ela foi batizada com o nome de Turmalina Paraíba. Por quê? Uma pedra rara, que com essas cores, para vocês terem uma ideia, o valor dessa pedra vale muito mais do que diamantes. Uma pedra tão rara que artistas e grandes empresas que fabricam joias como a Gaster, eles compram essas pedras e vendem por milhões, um pequeno anel com um pedacinho dessa pedra aí. Uma pedra muito, muito valiosa, encontrada lá no interior da Paraíba, Turmalina Paraíba. É o nome da pedra, hoje vendida, exportada para todos os lugares, uma pedra muito rara. Se colocar esse nome na internet, você vai ver joias já sendo confeccionadas há cerca de 4 anos que foi descoberto, e uma pedra muito cara, muito rara, muito única. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Essa cor também, chamado turmalina, né, Paraíba, quando ela, à noite, no escuro, ela tem um neon, ela tem alguma coisa muito diferencial, algo muito especial. Pastor, eu vim aqui para ouvir uma pregação da palavra, não estudo sobre pedras, você vai entender. Obrigado, Rafa. Linda, né? Eu gosto de pedras, gosto muito de pedras. O nome dessa mensagem, o título dessa mensagem é Raridade. Raridade. Mais raro do que essa pedra que nós demonstramos ali, essas fotos, né? Que é essa turmalina Paraíba. E tão caro, um valor tão caro. Como eu falei aqui, a cotação já está muito mais alta do que diamantes. Mais raro do que essa pedra se encontra aqui, neste salão. Além da presença preciosa do Senhor Jesus, eu quero falar que você é uma pedra rara, única, você é uma raridade. Por quê? Se nós pegarmos agora aí o seu polegar, né, colocarmos a sua impressão digital, no mundo inteiro não vai se encontrar outra impressão digital como a sua. Então eu quero que você vire para o seu irmão assim com muito temor que está aí do seu lado, fala assim, você é uma pedra rara. Você é uma raridade. Uma raridade. Cada um de nós com DNA único, com uma impressão digital única, às vezes nós podemos até nos parecer. Tem alguém aqui que tem um irmão gêmeo? Ou irmã gêmea? Tem alguém? Levanta a mão aí, temos lá atrás. Tem mais alguém? Oh, temos aqui, é verdade, seu irmão temos lá. Olha, 3, né? São irmãos gêmeos, mas são únicos, porque o DNA e a impressão digital não serão os mesmos. Queridos, Deus nos criou de uma forma muito única. Eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1, sei que está aí com a Bíblia. Vamos ver com quem você se parece, para ser tão único, para ser tão raro. Eu vou ler Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28.
Diz assim a palavra de Deus: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você foi criado à imagem e semelhança de quem? De quem? Queridos, nós fomos, o nosso molde é um molde mais raro ainda, raríssimo, é um molde celestial. Quando aqui lemos, façamos o ser humano, façamos o homem, a imagem, eu vou pedir só o teu silêncio, por favor. Aí o pastor Ralf também que pede muito isso, né, concentração, que eu também me desconcentro com a movimentação, né? Obrigada. Deus falou então, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O nosso molde é celestial. Nós somos parecidos com Deus, o nosso Pai e Criador, com Jesus, com o Espírito Santo. Nós temos o molde que vem do céu, né? Às vezes, muitas vezes nós ouvimos brincadeiras. Pastora Marta, hoje pastora lá no núcleo de São Pedro da Aldeia, ela que tem essa expressão, né? Poxa, essa comida, hein, veio do céu, né? Poxa, esse abraço é do céu. Falei, ainda bem que não é de baixo, né? Não veio do inferno, não. Do céu, queridos, é o seu molde. Você se parece com o teu Criador, com Deus. Por que estamos falando sobre raridade? E eu sei que você já sabe disso, você já leu a palavra de Deus, você já ouviu, você conhece a história da criação e com certeza aí no seu coração você já sabe, não, eu sei que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, Deus é o Criador. Mas ao longo do tempo, aí já na adolescência, pré-adolescência, adolescência, juventude, os mais velhos que aqui estão, parece que nós vamos nos esquecendo disso. As lutas, as crises, muitas vezes críticas, muitas vezes a própria família acaba estampando em nós, imprimindo em nós rótulos que vão nos diminuindo. Muitas vezes num casamento, num relacionamento que não é ajustado e nem faz o CTL ali, casados para valer. Muitas vezes casais, um acaba rotulando o outro, carimbando o outro, com expressões, com críticas, com xingamentos, com palavras tão duras. Então, ao longo da nossa caminhada, parece que a gente vai perdendo a referência do nosso grande valor, de como nós somos tão raros, tão únicos diante do Senhor. Palavras como inferioridade, incapacidade, inutilidade, e vai aí os ins. Parece que você vai murchando. A criança, você vê a criança correndo, brincando, né? Crescendo num lar saudável. Você não sente isso, mas começa aí talvez já na pré-adolescência, na adolescência, você vai acompanhando, e a grande maioria parece que vai se encolhendo, e todo aquele valor raro, realmente todo aquele apreço da parte de Deus, toda a forma única de ser, a pessoa vai se encolhendo. O mal do século se instala, como a depressão e tantas enfermidades. Você não precisa abrir, mas eu quero ler o Salmo 100, verso 3, que diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Também em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, o Senhor nos formou e também nos arrancou das trevas para a sua luz, para a sua maravilhosa luz, que é a presença do Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu quero compartilhar sobre raridade, mas eu quero também falar um pouco nessa noite
sobre de que maneira o mundo, de que maneira o inimigo das nossas almas. Essa palavra Satanás significa adversário. De que maneira o adversário, o inimigo, tem feito toda uma campanha para tirar o teu valor, para tentar, na verdade, tirar o teu valor e dizer que você não tem valor, que você não é único, que você não serve para nada. Mas antes de eu entrar nessa parte, eu quero pedir que você fique de pé aí no seu lugar e você deixe essa canção ser ministrada ao seu coração. Convido todos a ficarem de pé. Todas as obras raras, as obras-primas, todas as raridades desse lugar, todos que foram criados à imagem e semelhança do meu Pai, do nosso Pai, eu te convido você a ficar de pé. E eu quero pedir que você, em silêncio, essa canção é para você, não é para o seu irmão, não é para o seu líder. Eu separei essa tarde, eu pensei, se não for preciso eu pregar, que essa canção seja ministrada ao teu coração. Eu peço a tua atenção agora, para você prestar atenção nessa letra, e pensar um pouquinho no que eu estou falando sobre raridade, sobre obra-prima, sobre ser criado à imagem e semelhança do teu Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer
Coloque a mão assim na altura do teu coração. Eu não sei como você chegou aqui, mas parece que a sociedade tem uma missão de rotular, marcar, de realmente denegrir aquilo que Deus considera tão raro, que somos nós, que é você, que sou eu. Uma raridade realmente aos olhos de Deus. Oh, querido, esse momento, essa canção, esse momento é para mim, é para você. Trazer a nossa lembrança, trazer a nossa memória, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Trazer a nossa memória, que não são palavras de familiares, do patrão, não são palavras, sabe, do vizinho, de amigos, de ninguém, que pode realmente rotular ou realmente dizer o valor que você tem. O ouro mais precioso de Ofir era de onde Salomão trazia o ouro para construir o templo do Senhor. Davi também entregou dezenas, peso, né, de ouro de Ofir para a construção do templo. Você é mais precioso do que aquela pedra que eu te mostrei aqui. Oh, querido, o Senhor te fala isso. Eu que estou te falando, o Senhor quer te falar isso nessa noite. Talvez você vai fazer tudo e tantas coisas para tentar agradar os seus discípulos, para agradar os seus filhos, para agradar o seu esposo, a sua esposa. Nunca vai ser suficiente, não é mesmo? Você vai fazer tudo para agradar os seus filhos, nunca será suficiente. Talvez você, filho, filha, vai fazer de tudo para agradar os seus pais, parece que nunca é suficiente. O Senhor diz: para mim é suficiente você estar aqui. Para mim é suficiente você ser o meu filho, a minha filha, ser formado à minha imagem e semelhança. Você é tão precioso que eu enviei o meu filho para morrer na cruz do Calvário por ti. Eu paguei um alto preço pela tua vida, meu filho, minha filha. Eu enviei o meu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que você tenha vida, para que você tenha valor. Nós recebemos de ti, Senhor, essa palavra de afirmação, Senhor. Nós recebemos de ti, Senhor, essa palavra de elogio nessa noite. Nós recebemos de ti, Senhor, esse incentivo para continuarmos, Deus. Andarava, canterei, amar. Oh, Jesus. Quero te convidar a sentar, eu vou continuar pregando. Uma palavra que também é para mim, queridos. Quantas vezes, até mesmo de ovelhas, quantas vezes ouvimos palavras tão duras e críticas, quantos abandonos sofremos, e talvez quantas vezes nós não te valorizamos ou te demos uma palavra realmente quão precioso, quão raro você é. Sabe, queridos dirigentes, queridos supervisores, queridos pastores, a nossa principal missão precisa ser autenticar a raridade, o valor de cada um que chega lá no nosso grupo familiar, cada um que chega aqui na igreja. Se de alguma forma nós não estamos autenticando, o que é autenticar? É quando você pega algo e você leva num cartório, ou você leva em algum lugar para se reconhecer a autenticidade, a raridade, o valor daquele documento, daquela peça de ouro, daquela joia. E a nossa missão, queridos líderes, a nossa missão é autenticar, é realmente reafirmar o valor, quão raro, quão preciosa é a vida de cada um. E você que está assistindo aí pelo site também, se de alguma forma nós pastores, se de alguma forma nós discipuladores, se de alguma forma nós líderes dessa igreja, desse ministério, aqui no Jardim Esperança, em São Pedro, em Búzios, Itaperuna, em Arraial do Cabo, em Magé, em Parque Bonneville, aonde estivermos, se ainda as ovelhas que nós estamos aí pregando e ganhando para Jesus lá na Suíça,
Se nós não estamos, queridos, autenticando o teu valor, nos perdoe. Se o teu discipulador não está conseguindo autenticar o teu valor, nos perdoe. Se os teus discípulos não estão reafirmando e autenticando o quão precioso é o teu tempo e o teu valor, nos perdoe. Nos perdoe. Será que vocês compreendem a dimensão dessa introdução? O Espírito Santo não me liberou para continuar. Está aqui o esboço. Porque ainda tem obras raras aqui, preciosas, raridades, que não se consideram obra-prima, não se consideram raridade aos olhos de Deus e aos olhos dos seres humanos, nem para você mesmo. Eu fui rejeitada no ventre da minha mãe, tentativas de aborto, sobrevivi a uma viagem porque o parto não foi feito em casa, minha mãe foi levada para um hospital distante, não fui desejada, nasci num ambiente familiar que não era necessário estar lá, eu não escolhi aquela família. Deus levantou a voz, Deus levantou minha irmã mais velha, a pastora Lauzi, com 8 anos de idade, para me amar, cuidar de mim. Talvez você tenha uma história semelhante ou mais triste, de rejeição na família, de rejeição talvez pelo local que você nasceu. Fui criança para o Rio de Janeiro e fui rejeitada porque era do interior. Ia para a escola, fui rejeitada porque morava numa favela e era pobre. Viajei para o exterior e fui rejeitada porque era brasileira, pobre. Viajei pelo Brasil e fui rejeitada porque era missionária. E esse título parece que não tem muito glamour, não é mesmo? Eu não era uma juíza, eu não era uma advogada, era uma simples professora missionária. Talvez a sua história, queridos, também passando por tantas etapas, de tanta rejeição, como se você fosse realmente a mosca do cocô, do cavalo, do bandido. É isso que o mundo tenta nos rotular. Mas a palavra de Deus afirma que você é único, formado à imagem e semelhança de Deus, amado por Deus, desejado por Deus. E se você está aqui, está vivo, o amor do Senhor e a misericórdia dele a reafirmam nessa noite. Você é uma raridade. Talvez você precise ouvir isso do seu irmão que está aí do seu lado. Que tal você ser instrumento de Deus agora? Para falar pelo menos para 3 pessoas. Você é uma raridade. Fale com carinho. Fale com carinho. Uma raridade, né? Muitas vezes, só depois que uma pessoa parte, é que vamos assim realmente dar o verdadeiro valor. Precisamos valorizar enquanto estamos vivos dentro de casa. Graças a Deus que eu tive a oportunidade de amar e honrar a minha mãe, nos anos que ela esteve ali viva, mesmo enferma, cuidando dela, do meu pai também. Pude realmente cuidar daquela mãe rara. Sabia que você tem uma mãe rara, única, não tem outra. Você tem um pai raro, um irmão raro, uma irmã rara. Você tem um dirigente de grupo familiar raro, um discipulador, uma discipuladora rara, única. Vocês têm pastores raros e únicos, amém? Pastores em geral, pastor Júlio, pastora Mariana, todos, pastora Angélica, pela misericórdia do Senhor. Nós temos um ministério de louvor raro, único,
desde as 4 horas da tarde ensaiando. Quando eu venho realmente para adorar, eu estou adorando a Deus, mas honrando também o ensaio que eles estão aqui, né? O pessoal aí da técnica, do som. Vocês têm um ministério de dança, pela misericórdia do Senhor, único, raro. Ministério infantil, acolhimento. Oh, Jesus, que venhamos a valorizar mais, Senhor. Que venhamos valorizar mais. Sabe, essa canção, aliás, essa mensagem eu dedico nessa noite ao nosso irmão Charlon. Cadê ele? Está ali. Ele ficou assim, ó. Você é muito amado, viu, Charlon? Ainda vou fazer seu casamento, em nome de Jesus. Olha a confirmação de Deus, aleluia. Mas as candidatas precisam entregar o currículo nas minhas mãos e nas mãos do Vitor, discipulador, tá bom? Porque ele é mais precioso que o ouro de Ofir, né? Que a turmalina Paraíba, como eu mostrei aqui no início, a pedra preciosa, todos vocês são, né? Mas sabe, uma vez eu liguei aí para o Charlon, acho que antes do retiro, para ver se seria mesmo ao retiro, e ele demorou a atender o telefone. Demorou. Aí eu ouvi essa música quase toda, que era o toque dele, né? Aí eu ouvi, eu já tinha ouvido, eu fiquei prestando atenção na música. Aí quando ele atendeu, eu falei, não atende não! Tá vendo? Às vezes um toque, uma chamada no seu telefone com uma canção inspirada de Deus, toca no coração de quem te liga e você demora a atender, né? Mas aí eu peguei aquela canção e fiquei pensando nela, e daí brotou essa mensagem nessa noite aqui. Obrigado, viu, Charlon? Agora um monte de gente vai te ligar para poder ouvir, né? Não atende, não. Que bom que você está sorrindo, porque o sorriso expressa realmente você compreender e aceitar. Em primeiro lugar, você aceitar e olhar no espelho e falar, eu sou uma obra rara, única do Senhor, eu sou uma raridade. Não para se orgulhar, não para ser metido ou metida, né? Não para ser o bambambam de Cabo Frio, da região dos lagos, mas realmente aos olhos do Senhor, de você realmente aceitar isso, você reconhecer e você tomar posse desse título de raridade aos olhos de Deus. Mas sabe, toda obra-prima acaba sendo alvo de realmente roubo. Toda pedra preciosa, como mostrei aqui no início do culto, sejam esmeraldas, safiras, sejam diamantes, seja dinheiro, seja um carro, todo bem valioso acaba sendo cobiçado para ser roubado ou para ser destruído. Assim também é a sua vida, a minha vida. E a Bíblia fala lá em João 10:10, que o inimigo, o adversário, o diabo, ele veio, ele existe. E ele veio para o quê? Para roubar e destruir. Então lá o diabo é chamado de ladrão em João 10:10. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, mas o diabo é chamado de ladrão. E ele veio realmente para roubar, para matar, para destruir o que é valioso, o que é raro aos olhos de Deus. Então, se uma pedra preciosa ela é cobiçada para ser roubada, quanto mais a tua vida, que vale muito mais do que qualquer outro bem, do que qualquer outra pedra valiosa. Pela sua raridade, querido, por você ser único, o diabo, o inimigo, investe para te destruir. Ele não vai te matar, mas para te destruir, para roubar a tua fé, para roubar essa identidade tão linda e única diante de Deus. O diabo investe para desanimar a tua fé, para te esfriar, para te afastar do teu Criador. O adversário, Satanás significa adversário, ele está aí, ele existe. Quando eu gosto de assistir bons filmes, né, e tem filmes que você fica assistindo ali, aqueles ladrões, né, realmente tão especializados em roubar bancos, em roubar pedras, né, e inventam tantas histórias. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando, né, é que no escuro, onde há trevas, na escuridão, é geralmente onde o ladrão gosta de agir, para não ser pego, não ser visto, para trazer confusão. E eu quero ler para vocês, queridos, uma revelação de uma parte, um versículo, aqui em Gênesis capítulo 1. Nós lemos aí o 26, vamos para o capítulo 1, um pouquinho mais no início, verso 4. 3 e 4.
Vou ler o 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Repita comigo, separação entre a luz e as trevas. Deus não acabou com as trevas, Ele fez separação, Ele criou a luz, Ele acendeu a luz, criou aí, né? Com certeza o sol e as estrelas, mas quando Ele criou a luz, Ele separou das trevas. Queridos, as trevas existem. Assim como você está aqui nesse local iluminado e com uma presença realmente assim gostosa, um ambiente agradável, a presença de Deus, ela pode ser sentida, mas infelizmente as trevas também existem. Aqui o que me chamou a atenção, que eu sublinhei na minha Bíblia, é que Deus fez separação entre luz e trevas. O inimigo, o adversário, como eu estava falando, ele age nas trevas. Ele é o príncipe desse mundo e ele age nas trevas. Eu não quero deter essa mensagem muito tempo pregando sobre ele, mas eu preciso te alertar que você, como obra, como pedra preciosa, né, como realmente como uma raridade aos olhos de Deus, o inimigo, ele cobiça te destruir, matar realmente a sua fé, minar a sua fé. Ele cobiça realmente te destruir, matar, roubar e destruir. E ele age no escuro, ele age nas trevas. Há separação no mundo espiritual, sim, de luz e trevas. E você sabe do que eu estou falando. Vocês jovens sabem do que eu estou falando. Onde o ambiente onde as trevas habitam e o ambiente onde a presença de Deus, onde a luz está. Eu anotei aqui para preparar depois uma mensagem para os nossos jovens, né? E eu coloquei aqui que infelizmente hoje, parece que a sociedade tem assim luz, trevas e sombras. Alguns cristãos têm vivido na luz, e cada vez mais o seu valor, e realmente encontrando em Deus, encontrando no reino de Deus, na obra de Deus, seu espaço para cada vez mais autenticar o quão raro, o quão único é para Deus. Infelizmente, ainda temos pessoas, seres humanos que vivem nas trevas, estão sendo realmente destruídos pelo adversário. Mas nós temos também, infelizmente, aí uma camada da sociedade de cristãos, de evangélicos, que estão vivendo nas sombras, nem trevas, nem luz, né? Não está na escuridão, mas também não está na luz. Sombras. Queridos, Deus não habita nas sombras. Vamos em 1 João, lá antes de Apocalipse, quase no finalzinho aí da sua Bíblia. 1 João, primeiro capítulo, eu quero ler para você. Antes do final desse culto, nós vamos ter mais um momento para você, assim, de alguma forma, o Espírito Santo, ele vai acender a luz dentro de você. Como um quarto escuro, bagunçado. Eu estava pensando aqui, né, quando já citei aqui, quando a gente comprou uma obra lá no Irajá, começamos uma obra, e chegamos lá, não tinha luz. A Ampla, ou o sistema, né, de energia lá, já tinha desligado, os moradores venderam para a gente chegou sem luz e fomos fazer a mudança à noite. Com poucas coisas chegamos lá. E quando nós abrimos aqueles poucos cômodos, saíram lá de dentro muitos morcegos, tudo escuro. E eu fiquei pensando, queridos, que no lugar assim como estava, né? Aí acendemos ali umas velas, fizemos acho que uma fogueira do lado de fora para iluminar, para começar a tirar o lixo, começar a tentar arrumar. Mas quando a gente no outro dia já chegou lá de manhã e a gente conseguiu entrar, a primeira coisa que a gente quer encontrar no ambiente, primeiro lugar onde a gente chega, nós queremos encontrar um local iluminado, que tenha luz para você se achar. Quantos aqui já fizeram mudança? Ih, muita gente, né? Você chegar numa casa, você mudar para um imóvel que não tem luz nem água, ai meu Deus, né? Para poder limpar, para poder, né, aproveitar a noite, fazer lá a arrumação. A primeira coisa, querido, que nós queremos acender, que nós queremos que tenha no ambiente é luz.
A segunda coisa, com certeza numa mudança, é a água. E eu diria aí a palavra de Deus, né? E aqui a palavra de Deus é bem clara em 1 João 1, no verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E no versículo anterior diz: Deus é luz e não há nele treva alguma. Não tem como você dizer: eu sou um cristão, eu ando na luz, e você permanecer em sombras, você permanecer com atitudes ou em ambiente de trevas. Queridos, Deus não habita em trevas. Não há treva alguma em Deus. Esse é um alerta, porque a primeira armadilha do adversário é te atrair para as sombras. Ele não te atrai para as trevas, ou pode até acontecer, mas é te arrastar aos poucos para a sombra. Quantos estão entendendo aqui, amém? E te arrastando aos pouquinhos para as sombras. Sombra fala de dúvida, fala de incerteza. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é a igreja que eu tenho que estar? Será que é o grupo familiar que eu tenho que estar? Será que eu tenho que ser cristão mesmo? Será que eu tenho que ler a Bíblia mesmo? Você não está nas trevas, mas também não está mais na luz. E as sombras trazem confusão, trazem questionamento, trazem dúvidas. Essas dúvidas, queridos jovens, nos ajudem a não circular tanto. Pessoal do acolhimento, help. Hoje eu estou enxergando bem, né? Então, tem vezes que as luzes estão tão fortes aqui que eu não enxergo o salão, mas hoje eu estou enxergando bem. Essa questão, queridos, de muitos jovens e muitos homens e mulheres permanecerem na sombra. Não fincam o pé na luz, mas também não estão nas trevas, estão nas sombras. Eu quero te falar, querido, que o adversário, ele age das sombras para as trevas. Por você ser essa obra rara, por você ser realmente uma raridade tão preciosa aos olhos de Deus e aos nossos olhos também, nós estamos aqui te alertando isso, queridos. Estamos te alertando. Recebi um e-mail da minha discípula, né? A Ângela está aí, a irmã dela, Simone, falando que semana passada teve um tiroteio lá em Magé, numa área lá perigosa, alvejaram 5 pessoas. E uma dessas pessoas que estavam lá, perto até mesmo de um bar, era uma pessoa evangélica, não era da nossa igreja, uma pessoa evangélica. E essa pessoa evangélica estava lá, tomando cerveja. Vai para a igreja, mas sentou lá um pouquinho, né, com os amigos, assistiu um jogo lá de futebol. Estava lá nas sombras. Não, meu coração pertence a Jesus. Eu sou membro da igreja tal, mas só hoje eu parei aqui que está muito calor, né? Infelizmente, ali aconteceu essa tragédia. O papel e a missão do adversário é matar, roubar e destruir. 1 Pedro 5,8 diz que o adversário, o vosso adversário, é como Pedro chama, o vosso adversário, ele anda como um leão ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Eu te falo uma coisa, o diabo, ele não vai, o inimigo, o adversário não vai tragar quem está na luz, porque a luz vai ofuscar todas as trevas. A luz não permite que o diabo venha tocar os filhos de Deus. Aonde há luz, aonde Deus habita, as trevas não têm o poder de tocar. Mas o inimigo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, não na luz, nas sombras. Porque lá nas trevas é uma distância muito grande, então ele se aproxima para a sombra, para nas sombras ficar ali, só aguardando, abocanhar, infelizmente, preciosos, pessoas, obras únicas do Senhor, raridades, que ao invés de estarem totalmente na luz, estão nas sombras, exatamente o lugar que o diabo quer agir,
exatamente o lugar que Ele quer ceifar as vidas, que Ele quer minar a tua fé, te esfriar, te arrastar para longe da luz. Eu quero repetir uma história que a psicóloga Elizabeth contou aqui uma vez, vocês vão lembrar, mas para quem não conhece, vai ouvir agora. Uma história de uma galeria de artes. Nessa galeria de artes, ali, a dona daquela galeria, ela tinha ali vários quadros, né? Ia vendendo, e tinha um quadro que quase ninguém olhava, e ela não conseguia vender aquele quadro. Naquela galeria, então, ela teve uma ideia, ela pegou aquele quadro e colocou assim uma placa, vendido. Todo mundo que entrava para a galeria perguntava, aquele quadro ali está vendido? Tá, chamou a atenção, né, a plaquinha lá, vendido. Aí, tá vendo? Quanto foi? Não, já foi vendido. Não, mas já foi vendido. E assim ela deixou alguns dias, algumas semanas, até que chegou um grande empresário e falou, esse quadro está vendido? Está. Não, mas eu quero dar, fala o valor que a senhora quiser, aí dona da galeria, né? Fala o valor que a senhora quiser que eu vou pagar, eu pago o preço que for, mas eu quero esse quadro, eu cubro qualquer oferta. Aí a dona falou, opa, chegou a hora. E ela vendeu para aquele empresário, ele levou o quadro. Antes de levar o quadro, ela falou assim, você pode deixar mais um tempo aqui o quadro na exposição, só mais algumas semanas? Eu disse, tá bom. E realmente mais pessoas apareceram perguntando, ela, não, está vendido, foi vendido aí por um alto preço. E depois, com certeza, o empresário levou aquele quadro, por juízo e direito. Queridos, assim somos nós também. Muitas vezes, você... até ao longo da sua história, como eu também, talvez a placa que estava pendurada no seu pescoço é, me leva, de graça, não precisa pagar nada, estou à venda. Talvez ninguém quis dar um preço realmente, um valor que você tanto merece, mas a palavra de Deus diz, que tem um grande empresário, tem realmente uma pessoa muito especial, que apesar de ninguém talvez dar nada por você, Ele pagou um altíssimo preço pela sua vida. Quero ler sobre Ele, vamos ver aqui. 1 Pedro 1, 18 a 20. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com um precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem manchas, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, para que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estivessem em Deus. 1 Pedro 1, 18 a 20. Jesus é o grande empresário, que pagou o alto preço por você, o próprio sangue dele, a própria vida dele na cruz do Calvário. Por isso, queridos, sim, eu creio que em nós precisa ter uma placa pendurada, eu já fui comprada pelo sangue de Jesus, vendida, eu não estou à venda. Querido jovem solteiro, querida jovem solteira, querido adolescente, talvez você que está aqui, que é mãe solteira ou pai solteiro, pendura essa placa aí no teu pescoço, não se venda, não se entregue por simples garantias que dão, que te amam, que vão fazer tudo por você, ou promessas. Pendura uma placa, eu sou raridade, eu já fui comprada pelo sangue do Cordeiro. Tem que comer, como eu dizia lá na minha terra, tem que comer muito tutu de feijão, para poder levar essa areia toda, porque né, o caminhão enche. Tem que realmente ser muito homem de Deus, era o que eu falava quando eu era solteira, para poder realmente levar o meu coração. Peraí, eu sou muito rara, eu sou muito preciosa, eu tinha que falar isso para mim, né? Mas infelizmente, temos muitos homens e mulheres, que já entregaram a sua vida para Jesus, mas andando ainda nas sombras, parece que para de reconhecer o grande valor, o grande preço, sangue de Jesus,
que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por você, parece que desconsidera isso, arranca essa placa e passa realmente a andar em sombras, em trevas, como se não tivesse valor algum. Uma vez nós estávamos fazendo um trabalho com crianças de rua, lá na Candelária, e de lá nós fomos para o Meia, e eu sempre andava com uma pasta, eu era solteira na época, fazíamos trabalho missionário, eu andava com uma pasta com umas folhas dentro, de computador ainda, um computador antigo que tinha uns furinhos do lado, não sei se alguém é dessa época, né? Era tudo perfurado assim. E eu tive uma ideia, uma canetinha, e nós fomos para lá e acabamos chegando numa área onde tinham muitas prostitutas, muitos homossexuais. E eu e a minha amiga, né, éramos 3 e mais 2 rapazes missionários, estávamos ali, nós pegamos aqueles papéis, eu falei assim, olha, vamos escrever assim, raridade, acho que foi, não, raro, escrevi assim, raro, alto preço, colocamos assim, e eu escrevi embaixo, Jesus já pagou o alto preço por você. E aí nós fomos, e olha a doideira, aí conseguimos pedaços de barbante, na padaria ainda era aquele papel que embrulhava o pão com barbante fininho, ô tempo antigo, meu Deus, né? Então embrulhava e amarrava naquele barbante fino para você levar o pão francês, não era como hoje o pãozinho, né? Mas era uma bisnaga, e pedimos aquele barbante, tal, fizemos de cartazes, e nós fomos evangelizando aqueles homossexuais, aquelas prostitutas que estavam ali se vendendo por algum valor tão irrisório, não é mesmo? E eu fui falando de Jesus, eu falei assim, permita só eu colocar essa placa em você, que eu quero orar por você. E fomos fazendo aquele trabalho ali. Quantas vidas entregaram-se realmente a Jesus? Quantos choraram? Quantos adolescentes ali chorando? Eu queria que fosse uma placa de ouro, eu queria que fosse um banner colorido. Só foi um papel de rascunho, com uma canetinha, umas letras garrafais. Eu falei, é essa placa que você tem que carregar, é essa placa que você tem que carregar e não se vender por um prazer, por um dinheiro que você já vai gastar. Daquele trabalho, frutos, queridos, casamentos, jovens que se entregaram a Jesus ali. Não quero dizer que essa seja a sua condição, nem você que assiste aí pelo site, mas talvez bem perto de estar, não numa esquina, mas bem perto realmente de banalizar o teu valor, de estar aí realmente nas sombras. Aquelas vidas já estavam em trevas, e lá eu encontrei filha de pastor, lá eu encontrei filhos de líderes de igreja, sabiam todas as músicas, como o Ralph mesmo quando prega aqui, meu esposo, sabiam cantar músicas, começava a cantar uma música, né, o irmão lá começava a puxar no violão, o Antônio começava a puxar no violão, e aí eles sabiam cantar todas as músicas. Centésimas ovelhas desviadas, um dia foram comprados pelo sangue do Cordeiro, mas desvalorizaram e foram se afastando e se desviando, e das sombras foram parar nas trevas. Em nome de Jesus, se no final dessa mensagem, você não sair com uma placa, mas você sair aqui, ó, carimbado no teu coração, raridade, eu já fui comprado pelo sangue do Cordeiro, eu sou muito precioso, preciosa. Se você sair com isso aqui entranhado no teu coração, já terá valido a pena as horas aí de intercessão, de clamor, para que o teu coração seja nessa noite alcançado por essa palavra. O resumo: sim, você é uma obra de arte raríssima. 2, nós líderes, pastores, você querido discipulador e dirigente, você tem um chamado para autenticar essa obra rara, única, o valor de cada ovelha. 3, por ser tão valioso, você precisa estar debaixo da proteção do teu Criador, debaixo da luz, se afastar das trevas, das sombras e vir para a luz, aonde Deus age, aonde o inimigo não pode tocar na sua vida. Voltar a reconhecer e andar sim, com o alto preço, sangue de Jesus sobre a tua vida, como nós lemos aqui, quem está na luz, o sangue de Jesus, no final do verso 7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado,
além de pagar um alto preço, ainda nos lava e nos purifica. Quero te convidar a ficar de pé aí no seu lugar. E assim como eu perguntei no início, as obras raras, as raridades. Aqui tem avós, tem mães raríssimas. Tem pais, tem maridos raríssimos. Aqui tem filhos, tem jovens raríssimos. Aqui tem discípulos, ovelhas raríssimas. Por isso que rasga o nosso coração quando nós vemos alguém que não valoriza isso, ou que não deseja mais ser pastoreado por nós. Me entristece muito, sim, porque em algum momento nós falhamos, em algum momento nós deixamos de autenticar o valor precioso dessa ovelha. Pedir para o Rafa aumentar um pouco essa canção. Vou deixar mais alguns minutos você com a letra dessa canção. O que você possui, o que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, sabe, é um momento de você como cônjuge reafirmar o valor da sua esposa, do seu esposo. É o momento você que está aí, dê a mão do seu esposo para sua esposa. Eu quero dar essa palavra primeiro para os casais. Eu sou uma esposa que sou muito amada, sou muito elogiada, eu sou uma obra rara aos olhos do meu esposo. Eu me sinto muito amada e reconhecida como esposa, como companheira de ministério, como amiga. É o momento de você, querido esposo, reafirmar isso. Reconheça agora a raridade que é a tua esposa, única. Reconheça agora, querida esposa, a raridade que é o teu esposo. Com falhas, debilidades, sim, mas uma obra única. Ele é único nesse planeta inteiro. Até com as suas debilidades, sim, ele é único. E é um momento sim de você expressar isso aí para o outro. Se você sentiu desejo de orar, ou se você sentiu desejo só de dar as mãos, às vezes só um toque já expressa o que está no nosso coração. Oh Jesus, oh Jesus,
Quero convidar o Ministério de Louvor aqui em cima, enquanto você está aí ainda. Se o seu cônjuge não está aqui, ore por ele. Eu tenho uma missão particular como esposa. Antes de orar pela igreja, antes de orar pela tua vida, eu oro pelo meu esposo todos os dias, porque ele é o único, precioso demais. Depois de Jesus, a pessoa que eu mais amo. Sim, eu oro por ele todos os dias. Se seu cônjuge não está aqui, eu quero que você ore por ele, como se ele estivesse reconhecendo o seu valor. Depois de tantos anos de casado, sim, reconhecendo o seu valor. Essa obra única e rara. Enquanto o Ministério de Louvor está aqui, se preparando, eu quero fazer um apelo para você que talvez, como eu, passou por etapas e fases, e até hoje você não conseguiu superar tantos rótulos, tanta rejeição. Você se sente tão incapaz, tão inútil. Talvez você se sinta indigno de ser chamado filho de Deus, como está lá em 1 João 3:1. Que Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Mas talvez você se sinta indigno. Talvez você seja um dirigente, mas se sinta indigno. Em alguma área da tua vida, esta placa hoje vai precisar ser colocada. Raridade. Eu quero fazer um apelo para que você venha aqui na frente pegar a sua placa. Você vem aqui pegar um documento autenticado pelo Espírito Santo, pela mão de Deus. Se em algum momento você, como supervisor, como dirigente, como discipulador, se você que está aqui como nosso convidado, você não se sentiu ou não se sente uma obra rara, única, vem aqui na frente. Eu já estou aqui, né? Porque eu me sinto muito amada pelo meu esposo, mas cada dia mais eu quero me sentir, ter a certeza e convicção que eu sou uma obra-prima do meu Criador. Não se sinta envergonhado, eu também estou aqui. Oh, Jesus. A placa não vai até você. Essa presença doce e suave do Espírito Santo. E essa autenticação nessa noite, ela está aqui à frente. Nesse local que agora se torna santuário de Deus, altar do Senhor. Pela misericórdia de Deus, os anjos, o Espírito Santo presente. Para autenticar em nós o valor. Estou com meus olhos fechados, mas você ainda está no seu lugar. É um momento único, queridos, de cura, de afirmação de Deus sobre o teu ministério, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua identidade. Talvez você esteja andando em sombras, talvez você esteja andando com uma xerox de identidade que não vale nada. Venha receber o carimbo do Espírito Santo de Deus. Eu recebo na minha certidão de nascimento, de casamento, na minha identidade, no meu passaporte. Eu recebo na minha alma agora o carimbo do Espírito Santo autenticando o meu valor. Defeitos físicos, idade, achando que não tem talentos, dificuldade na tua saúde, dificuldade de aprendizagem,
Estou citando áreas que você ainda na sua cadeira, você se sente débil. Um mau profissional, um pai sem qualidades, uma mãe com debilidades, uma cristã com debilidades. Qual é a nota que você dá para você, querido, nessa noite? Se a tua nota vai abaixo de 5, o teu lugar é aqui à frente. Se a tua nota está acima de 6, parabéns. A tua autoestima e a tua identidade estão bem reafirmadas. Mas se não, eu te convido a estar aqui à frente comigo. Você pode até tocar os céus se crer. Oh, acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra superar. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível e mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, e as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível e mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, e as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível e mostra o teu valor. Levanta a tua cabeça, campeão. Olhe para o alto. Você está na luz. Você está no ambiente, no prédio onde a igreja se reúne. Você está no lugar onde o Espírito Santo de Deus vem estampar em você. Vem realmente carimbar no teu coração o valor que você tem. E te separar, realmente te arrancar das trevas para a sua maravilhosa luz. Tantos aqui
aqui estão sendo arrancados das trevas, das sombras, para a sua maravilhosa luz, Senhor. Os meus olhos fechados, sinto no Espírito realmente a mão de Deus. Também sinto, sabe, Deus, o Espírito Santo trazendo realmente como um carimbo, batendo assim no nosso peito, na altura do nosso coração. E muito bem puxado aqui pelo Ministério de Louvor, pela irmã Rosiane. Campeão, raridade, obra única, meu filho, minha filha, lavado pelo sangue do meu filho Jesus na cruz do Calvário. Não é um derrotado, um frustrado, um fracassado, não é aquilo que a sua família diz. Não é um desempregado, não é aquele que não tem valor. Não é um negro, um baixo, um gordo, um alto, um feio, um jovem, um idoso, um cansado, um doente. Arranca essas placas que o diabo tem colocado, o adversário, o vosso adversário, te rotulando, colocando placas que não te pertencem. Oh, eu entro agora no mundo espiritual, queridos. Eu não estou aqui. Eu me sinto entrando realmente nas regiões celestes. Ouça bem, adversário das nossas almas. Ouça bem, demônios do inferno. Sutilmente arrancando famílias, arrastando famílias para as sombras. Sutilmente arrastando líderes jovens para as sombras. Sutilmente arrancando famílias inteiras para as sombras. Que haja luz. Oh Deus, faça a separação entre luz e trevas. Que toda sombra desapareça.